Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Alessandro Peixoto e estou aqui mais uma vez para trazer uma breve palavra e fazer uma oração por você. Quero compartilhar nessa oportunidade um texto das Escrituras Sagradas que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 7 e dos versículos de número 11 a 17, que nos diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Graças a Deus, e chegou também até os nossos dias o testemunho desse grande milagre, uma das 3 ressurreições que Jesus realizou enquanto esteve aqui conosco no seu ministério terreno. Esse episódio é um episódio que nos traz uma revelação muito profunda, né, da obra que Jesus veio realizar nesse mundo. E, independentemente aqui das implicações teológicas, eu quero trazer aqui aquilo que me veio ao coração como uma resposta de Deus para a sua vida. Veja bem, o quadro é um quadro desesperador. Sem dúvida alguma, parece tudo estar perdido para esta mulher. Esta mulher, diz o texto, que ia com uma grande multidão saindo desta pequena cidade chamada Naim para sepultar o filho único, era também viúva, ou seja, ela já tinha perdido o marido e agora tinha perdido o seu único filho. Uma situação muito triste, pois todos nós sabemos que a condição da mulher nestes dias não era tão fácil. A condição mesmo do povo de Israel não era tão fácil nesses dias. Eles não tinham liberdade política, pois eles eram submissos a Roma, tinham sido subjugados por Roma. E as altas taxas de impostos faziam com que muitos vivessem em extrema pobreza. A condição de uma mulher viúva, ou de uma mulher em si, era complicada, pois quando era solteira dependia dos pais, ficava na responsabilidade dos pais. Quando casava, ficava na responsabilidade dos maridos. E quando os maridos morriam, ficava na responsabilidade dos filhos, né? Homens principalmente. E quando esses não tinham, ficavam à mercê da boa vontade de parentes e vizinhos. Esta mulher aqui perdeu o esposo, já era viúva, diz o texto, e agora perdeu o único filho em que estava toda a sua esperança, né? Inclusive para o futuro. E agora parece que já não há mais esperança. Por isso o texto não registra uma única frase dessa mulher, apenas diz que ela vinha chorando muito. O texto diz que vinha uma grande multidão da cidade com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu e disse: Não chores. Sabe, mais do que fazer o que os outros já tinham feito por ela, os outros já tinham dito para ela: Não chore. Tentaram, né, consolá-la com palavras, mas era a única coisa que eles podiam fazer. Aquela multidão não podia fazer mais do que estava fazendo, né? Apenas consolá-la com palavras. Mas quando Jesus diz não chores, é porque ele vai resolver o problema. De fato, ele vai fazer cessar as lágrimas daquela mulher. E diz o texto que Jesus tocou o esquife. O esquife era como se fosse uma maca de madeira, onde se colocava o corpo das pessoas que vinham geralmente envoltos em lençóis, e para ser depositado, né, ali no lugar de sepultamento. Em todo caso, fora das portas da cidade, porque o corpo de um defunto era considerado impuro. E Jesus ali, vejam, passando por sobre uma série de regras religiosas, de purificações rituais, ele tocou, né, onde ninguém esperava que ele tocasse, né? Ele tocou naquele lugar onde estava o corpo do morto, e todos que levavam pararam. E ele disse ao jovem, né? Ele falou ao jovem, como está no versículo 14: Eu te mando, levanta-te. E se Jesus manda, até morto tem que obedecer.
Então, diz o texto que o menino levantou, voltou à vida e começou a falar. Ele restituiu esse jovem para sua mãe e todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo. Mais do que o profeta, Jesus foi o próprio Deus que esteve andando nessa terra. Então, diz o texto que essa notícia a respeito dele se divulgou por toda a Judéia e toda a região vizinha. Meus amados irmãos, não sei se algum de vocês estão passando, né, por um momento semelhante. Talvez parece que tudo, né, chegou ao fim para você. Parece que já não há esperança. Parece que não há mais o que ser feito. A situação se tornou tão crítica que você não tem mais palavras, você só chora. Quem sabe alguém está em profunda depressão, pensando que porque perdeu o trabalho, um trabalho de muitos anos, ou porque, quem sabe, perdeu pela tragédia o esposo, ou quem sabe, de alguma outra forma, viu os filhos, né, envoltos em drogas, ou o marido envoltos em prostituição, em bebedice, tudo mais. Ou seja, o seu lar, a sua vida, a sua situação está complicada por uma doença, seja lá qual for. Eu quero dizer para você que Jesus, ele pode mudar isso e ele vai mudar isso. A Bíblia diz aqui mesmo, no Santo Evangelho de São Lucas, no capítulo de 18, verso 27, que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E quem falou isso foi Jesus. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Aqui ninguém poderia fazer nada mais a não ser consolar essa mulher. Talvez você esteja rodeado de tanta gente, mas a gente não pode fazer mais do que estão fazendo, somente falando. Porém, Jesus, ele tem esse poder para mudar a tua situação. E eu te digo mais, o texto diz que ao restituir o filho para sua mãe, né, aquele ambiente de tristeza se tornou em grande alegria. Aquela multidão que pranteava, aquela multidão que chorava, passou agora a glorificar a Deus, dando um grande testemunho desse grande milagre que o Senhor Jesus operou. Esse grande milagre também vai acontecer na sua vida, assim eu creio em nome de Jesus. A Bíblia diz, aqui também mesmo, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, que ele é poderoso. O nosso Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Esse poder está conosco. E eu creio que chegou o tempo em que Jesus entrará na sua história para mudá-la. E tornará esse ambiente de tristeza num ambiente de alegria. Esse ambiente de dor, esse ambiente de luto, num ambiente onde o nome dele será glorificado e você estará sendo restaurada em tudo. Quando tudo parecia estar perdido, Jesus chegou naquela pequena cidade e mudou a vida daquela mulher. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós queremos, Senhor, nessa oportunidade, pedir por essas pessoas que estão orando conosco, meu Deus. Quem sabe estão passando uma situação muito complicada, muito difícil. Meu Deus, e talvez, quem sabe, elas pensam até que não haja esperança. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor opere um grande milagre. Que o Senhor faça hoje como o Senhor fez na vida desta mulher aqui, da pequena vila de Naim. Que o Senhor hoje, Pai, cesse as lágrimas desta mulher e cesse as lágrimas deste homem. Que o Senhor restitua para eles a fé e a esperança. E que o Senhor dê a eles motivo para sorrir, Pai. Faz esse milagre, meu Deus, pois eu creio no teu poder. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Eu sou o pastor Alessandro Peixoto. Você pode, se você gostou desse pequeno vídeo, se inscrever no meu canal, fazer o seu comentário, porque isso é importante, né? E também compartilhar com outras pessoas. E deixe o seu like aqui, né? Porque isso vai me ajudar a levar a palavra de Deus para muitos outros lugares, tá bom? Fiquem todos com Deus e com um milagre em nome do Senhor Jesus. Amém.